Bom dia a todos. Estamos aqui hoje, então, no terceiro dia do workshop e hoje a ideia é fazer um hands-on, uma oficina prática usando o SEEDS, usando as séries temporais dos cubos. E então, para começar esse dia, a gente chamou o pai do SEEDS, né, o grande idealizador e que hoje puxa o SEEDS, que é uma ferramenta super importante para a gente aqui no projeto. E então, eu convidei o Gilberto, convidei ele para falar um pouco sobre o CITES aqui para a gente e fazer uma apresentação. Não sei se ele preparou alguma coisa ou se você vai falar. Gilberto, Como você. são 5 minutos, eu prefiro falar. Eu tenho apresentações, mas elas iam tirar o foco do problema. Quer dizer, eu queria agradecer a todos. Eu vejo aqui com muita satisfação muitos amigos aqui na lista, o saldo em particular, o pessoal da Embrapa, o Alexandre, o João, todo o time da Embrapa, o Júlio está aqui, muito prazer, pessoal, gente do IBGE, muita gente aí, gente Silvana, pessoal de Unicamp, olha, muito prazer em todos. Deixa eu explicar um pouquinho o que é a lógica dessa história toda, quando a gente começou. E sempre, não se esqueçam que, em retrospecto, a gente sempre conta uma história bonita. No começo não era isso que pensava. Mas, de uma certa forma, a coisa... Há uma percepção que hoje está claro, talvez há 5 anos atrás, quando a gente começou, não estava tão claro, de que os dados livres e a sua disponibilidade em larga escala, eles fazem a diferença em todo mundo que usa a observação da Terra. Porque antigamente você comprava, eu sou do tempo que uma imagem Landsat custava $1.000. Uma imagem Landsat custava $1.000. Vocês imaginam o que é isso? E tinha um sistema no Brasil, só um, que utilizava, que fazia processamento de imagem, chamado I100. Ora, mudou tudo. Agora, mudou de uma escala, em termos de uso, que causa um desafio para todos vocês, todos nós. E o desafio é o seguinte: primeiro, tem dado demais. E tem dado demais e fica inviável. Antigamente, cada aluno do SEG tinha a sua máquina, cada estudante, e tinha as imagens que ele trabalhava, mas hoje em dia está quase inviável ter esse sistema. Então, você precisa de um ambiente onde os dados estejam organizados. Um exemplo claro disso é o Brasil Data Cube. Outros são a Amazon, tem a Microsoft está criando dela, a Google, naturalmente, tem o Google Earth Engine. Ok, então você tem os dados, e dados para burro. Aí a segunda pergunta: o que eu faço com esses dados? Que diferença fazem um monte de dados? Então, aí a gente tem que raciocinar um pouco por analogia, que é justamente esses aplicativos malucos, né, que se você pensar bem, que completam as nossas frases no e-mail, quando a gente está escrevendo no smartphone, eles são malucos, mas na realidade não são malucos coisa nenhuma. Eles simplesmente usam as suas frases antigas, armazenam e vejam quais são as frases mais prováveis que você escreva. Você, por exemplo, começa a escrever um e-mail, cara, ele já coloca assim: obrigado, aí ele coloca pela sua mensagem. Aí você só dá um clique e ele vai lá. Então, o que é que está acontecendo aí? O que está acontecendo é que, dentro de limites, a quantidade maciça de dados que estão disponíveis, infelizmente, às vezes até de forma irregular, sobre pessoas, nossos deslocamentos, nossos dados, o meio ambiente, eles também requerem uma mudança na forma como você processa. Em princípio, qual é a questão? Você quer usar todos os dados disponíveis, o máximo de dados disponíveis. Em lugar de utilizar uma imagem, você fala assim: não, eu quero utilizar imagem do ano todo. Ou, antigamente, o pessoal usava uma imagem da estação seca, imagem da estação cheia. Fala: não, eu tenho imagem de janeiro até dezembro. Organizar no BDC a cada 16 dias. Então, eu quero usar o máximo essa imagem. Daí nasce a ideia de séries temporais de imagens. O que é uma série temporal de imagem? É todos os pontos daquele pixel que você conseguiu obter ou conseguiu organizar.
Então, você não processa mais uma imagem, você processa as séries. Porque, a rigor, as séries, cada série tem muito mais informação que a imagem só. Tem informação da estação seca, da estação cheia, do meio da estação, tem informação se aquele processo foi desmatado, se aquilo é uma pastagem, vai chover, isso vai ter uma resposta, se vai ter uma floresta, vai ter uma resposta diferente. Então, obviamente que usar esses dados é desejável. E para usar esses dados, no fundo, a primeira tentativa, que é o que vocês vão ver hoje, é justamente fazer uso das mesmas técnicas que a Siri faz, que esse e-mail faz, que são as técnicas de aprendizado por máquina. A gente chama de machine learning, né? Para ficar mais bonito, que em inglês é mais bonito. Então, e essas técnicas, quanto mais dados, melhor. Então, o que elas nos ensinaram? Os exemplos que vocês vão ver. Que realmente tem um poder muito grande de treinar as séries temporais, de usar essas séries temporais para processamento. Porque, em princípio, as séries contêm tudo, o máximo de dados que você conseguiu organizar. No entanto, um aspecto fundamental junto, e isso é ainda mais importante nesse caso do que no caso tradicional de sensoriamento remoto, são os dados de treinamento. Obviamente que os reconhecimentos, os sistemas que vocês veem, que hoje em dia estão comuns de reconhecimento de rostos, eles são treinados com milhões. A coisa de separar cachorro de gato no Google é porque tem milhares de fotos de cachorro e milhares de fotos de gatos. Então, ele sabe que o que aparecer ele já foi treinado. Então, um aspecto extremamente importante do que vocês vão ver hoje é o seguinte: se você tiver um conjunto de amostras bem feito, bem representativo do seu ambiente, a classificação por séries temporais tende a funcionar muito bem. Não é fácil obter esse conjunto. Não pense que assim, é fácil. Não, porque ele cria uma quantidade significativa de desafios que não são fáceis. Por exemplo, o fato de eu ir a campo e coletar um ponto me diz que naquele dia aquele ponto tinha aquela resposta. Era solo exposto. Mas não me diz se aquilo foi soja até antes, eu passei lá e estava solo exposto e daqui a pouco o cara vai botar uma pastagem e vai botar boi lá dentro. Ou vai botar milho lá dentro. Então, o desafio para, digamos assim, não, de nenhuma forma, as técnicas de aprendizado por máquina, elas tiraram o emprego de quem faz sensoriamento remoto. Elas não substituem as pessoas. Elas, na realidade, criam desafios diferentes, que é entender bem o que é que você está utilizando como descrição da realidade. E torna a descrição da realidade, que é capturada nas amostras de campo, que é capturada nas legendas, ainda um desafio mais interessante do ponto de vista de descrição dos AUS, dos imagens de observação da Terra, como uma primeira aproximação da cobertura e uso da Terra. Então, eu aconselho, digamos assim, a gente tem um esforço enorme de uma equipe grande, que vocês vão ver aí, para tornar disponível para vocês esse pacote. No entanto, esse pacote não roda sozinho e a qualidade dele é intrinsecamente dependente da qualidade da conceituação que vocês tiverem sobre o meio ambiente. Eu chamo isso da vingança da ecologia sobre o aprendizado por máquina. A ecologia vai ganhar. Ou seja, uma boa ecologia, um bom entendimento, um bom conjunto de amostras, perfeito. Um má entendimento imperfeito sobre o comportamento dos ecossistemas, não há aprendizado por máquina que dê jeito. Então, eu acho que ela permite uma combinação muito virtuosa, um trabalho excepcional da equipe do Brasil Data Cubes, com a parte de análise de séries temporais, de forma que, com isso, vocês têm na frente uma forma nova de trabalhar, que torna desafios muito interessantes para vocês e, ao mesmo tempo, permite, em princípio, que vocês acessem uma quantidade grande de dados com um mínimo de esforço em termos de gerenciamento de dados. Eu queria agradecer demais a oportunidade de falar com vocês
e dizer o meu orgulho de estar aqui hoje, porque a equipe do INPE não tem para ninguém. Eu trabalho no GEL, trabalho em Genebra, conheço equipes do mundo inteiro, e eu acho que a gente tem que se orgulhar do que a gente tem. E o INPE é um lugar excepcional, e eu tenho muito orgulho de ter uma equipe liderada pela Karine e pelo Gilberto, que é absolutamente top. Vou pedir desculpas, porque eu tenho mais uma reunião. Hoje em dia, nessa coisa da pandemia, pessoas inventam reunião uma atrás da outra. E eu vou pedir desculpas, mas eu deixo vocês em mãos muito capazes aí. E muito obrigado e muito bom dia a todos.